Olá, boa noite. Eu sou a Margarida e este é o meu primeiro vídeo que gravo para o YouTube. Eu decidi compilar ou aliar o YouTube a uma página que eu tenho no Facebook que se chama O Mundo de Fantasia da Margarida, Histórias Interativas. Lá eu faço histórias em direto, conto as histórias em direto e peço para as pessoas interagirem comigo. Aqui eu vou gravar os vídeos e vou deixar as histórias. Deixo-vos a sugestão de me seguirem na minha página para não perderem os diretos, mas também podem deixar aqui nos comentários, por exemplo, histórias que vocês gostariam que eu inventasse para dedicar a um filho ou uma filha vossa. Por exemplo, os vossos filhos têm um ursinho que gostam muito que se chama Teddy. E então vocês gostariam que os vossos filhos e o Teddy vivessem uma aventura. Então, pedem-me, dão-me o nome da criança, o nome do ursinho ou do animalzinho, ou pode ser uma outra situação que vocês gostariam de ver aqui, gostariam de dedicar, e eu escrevo a história. E depois venho aqui contá-la. Portanto, espero que gostem deste bocadinho e espero que gostem das histórias que eu vou fazendo para vocês. Conto com os vossos likes, com a vossa divulgação do canal para me fazer crescer, porque ler e escrever é uma coisa que me dá muito, muito prazer fazer. Eu neste momento, as histórias com que eu estou mais a trabalhar, e portanto já tive pessoas que me pediram para eu escrever histórias para os filhos em determinadas situações. Amanhã irei gravar um direto com uma história que foi pedida por uma mãe para dedicar à filha. Não vou desvendar ainda o que é que vai sair. Depois já tenho uma outra história escrita e portanto eu estou a trabalhar numa faixa etária, como eu estava a dizer, que vai desde crianças de pré, do pré-escolar, de creche, até ao primeiro ciclo. Porque para os mais novos, velhos, segundo e terceiro ciclo, eles já não ligam tanto às histórias que nós escrevemos para dormir ou histórias de encantar. Já têm outro tipo de preferência. Mas, se vocês quiserem uma história também para os vossos filhos mais velhos, eu tentarei satisfazer o vosso pedido, ok? Então, a história que eu vos vou contar hoje foi a primeira que eu gravei lá na minha página, O Mundo de Fantasia da Margarida, Histórias Interativas. Eu vou tentar deixar depois no vídeo a descrição, o link para a página, caso me queiram lá seguir, está bem? Para assistir aos diretos. Chama-se Os Pintainhos com Aroma de Chocolate. O dia estava muito lindo, o sol raiava no azul do céu. Galinhó, uma galinha de lindas penas branquinhas, crista vermelha e um bico laranja muito arranjadinho. Nesse bonito dia de sol, andava a galinhó muito entretida na sua habitual rotina de esgravatar a terra para encontrar pequenos grãos de cereais ou minhocas que se escondiam na esperança vã de não serem encontradas pelo bico sempre assertivo da nossa galinhó. De tão entretida que andava a esgravatar aqui e acolá, não se deu conta que de repente os grãos de cereais e as minhocas começaram a ter um sabor diferente. O seu apurado paladar mudara. Espantada com esta mudança, a galinhó levantou o bico da terra e viu que à sua frente, como se fosse um trilho marcado por alguém, pequenas migalhas castanhas com um sabor adocicado que se derretiam no bico. E que sabor! Nunca antes a galinhó provara nada igual. Sem conseguir resistir, continuou a bicar o trilho de migalhas castanhas. Uau! Era mesmo viciante. Quando chegou ao final do trilho, foi com muita pena que descobriu que aquelas migalhas tinham acabado. Desolada, olhou em volta e viu que ao longo do trilho que percorrera, vários olhos muito esbugalhados olhavam para ela. Eram nada mais, nada menos que as pequenas minhocas ou outros bichitos que, incrédulos, olhavam a galinhó sem perceberem como tinham escapado ao seu bico certeiro. Mas a galinhó nem sequer reparou. Só queria mesmo era continuar a comer aquelas migalhas
castanhas que, sem aviso prévio, deixaram de existir. Ai, pensava a galinhó para si, este sabor não vou esquecer jamais. Aos poucos, o sol ia descendo no horizonte e, com a noite a anunciar-se, chegou a hora de regressar ao galinheiro. Com um ar ausente e sonhador, a galinhola aninhou-se no seu ninho de palha dourada e nessa noite não ligou sequer ao cacarejar animado das outras galinhas suas amigas. Na manhã seguinte, quando despertou com o cacarejar alto e sonoro do chefe do galinheiro, o galo Crista Vermelha, era um galo muito charmoso, com penas brilhantes, bem tratadas, distribuídas ao longo do seu corpo esbelto, por cores que variavam entre o preto, o castanho e o amarelo. Tinha uma linda crista vermelha que ostentava bem no alto da cabeça, e quando ia cantar ao sol, que também despertava, os seus raios tornavam-na cheia de brilho. A galinhó, nesse dia, não se sentia muito bem. E quando ao abrir as asas e esticou as patas, apanhou um susto. E, de tão surpresa, voltou a aninhar-se no ninho. Durante essa noite pusera um ovo, mas em vez daquele ovo com a casca rosadinha, no seu ninho estava um ovo com uma casca castanha muito escura. Sem saber o que fazer e com alguma vergonha, ela aninhou-se no ninho e nesse dia ela não saiu do galinheiro. E 1001 perguntas se formavam na sua cabeça. Um ovo castanho? Será que eu estou doente? Como posso explicar o que me está a acontecer? A galinhó só podia mesmo estar doente. Um ovo castanho? Nos dias seguintes, a galinhó realmente parecia cada vez mais doente. Não conseguia sair do ninho e, se saía, era quando estava sozinha dentro do galinheiro, para ir ao comedor comer uns grãozitos de milho que por lá havia e voltava novamente a correr para esconder o seu segredo. É que agora ela já não tinha só um ovo castanho. No seu ninho estavam 6 ovos castanhos e que ela protegia com o seu corpo e com as suas asas. Era um segredo só dela e que ela mantinha a todo custo, sem ninguém saber. Não conseguia dar um único carcarejo quando lhe perguntavam o que se estava a passar. Muito preocupadas, as outras galinhas foram falar com o galo Crista Vermelha e contaram-lhe da preocupação que sentiam. A galinhó estava doente. Era preciso fazer alguma coisa. Sem mais demora, e nessa mesma tarde, o Crista Vermelha mandou chamar o Dr. Penas, um galo já com alguma idade e que já tinha vivido muitas histórias. E se havia alguém que era capaz de ajudar a galinhó, era o Dr. Penas. E assim foi. O Dr. Penas, nessa mesma tarde, entrou no galinheiro. Assim que entrou, muito envergonhada, a galinhó olhou para ele e começou a chorar muito. E entre vários cacarejos, o Dr. Penas tentou perceber o que se passava com ela, mas a galinhó só chorava. O seu pranto era tão alto que do lado de fora, e sem saber o que se estava a passar, as outras galinhas choravam também e erguiam o bico ao céu, orando para que a amiga ficasse bem. Mas, enquanto a galinhó chorava, debaixo das suas asas, um milagre começou a acontecer. Os ovinhos que ela mantivera em segredo e guardara com a sua própria vida começaram a estalar a casca. Assustada, a galinhó deu um salto do ninho e, à medida que os ovinhos se iam partindo, saíam de dentro deles uns minúsculos pintainhos castanhos que exalavam um aroma que a galinhó nunca conseguira esquecer. O aroma das migalhinhas castanhas que comera há umas semanas atrás. Muito perdida, a galinhó olhava para os seus pintainhos e para o Dr. Penas, que finalmente conseguiu ouvir do bico da galinhó a sua aventura. Galo velho e experiente, o Dr. Penas percebeu logo o que se tinha acontecido, pois mal os pintainhos nasceram, ele sentiu o aroma deles. E disse à galinhó que as migalhas castanhas que ela comera
eram de chocolate e que ela não tinha estado doente. Ela tinha estado a chocar os seus pintainhos, que por causa da sua gula tinham nascido com um aroma de chocolate. Desde esse dia, os pintainhos foram acolhidos e muito protegidos por todos no galinheiro, pois o seu aroma a chocolate podia metê-los em grandes perigos. Esta foi a história de hoje. Espero que gostem, que me sigam, que se inscrevam na minha página, que deixem muitos likes, que eu vou ficar muito contente. Beijinho e até à próxima!